Seja bem-vindo ao Pode Falar, o nosso podcast de saúde mental. Aqui a gente vai tratar de saúde mental de uma forma leve, descontraída. E hoje eu tô feliz de um jeito muito especial. A minha primeira convidada, eu queria que ela tivesse humanidade no olhar para a vida. E tem pessoas que ocupam o ambiente e tem pessoas que chegam e fazem morada no coração da gente. A minha convidada de hoje, ela traz talento, ela traz carisma, ela traz história, mas principalmente ela deixa um rastro por onde ela passa, criando sempre boas memórias. Ela é atriz, ela é cantora, ela é mãe, ela é esposa, ela é pisciana, ela é musa fitness. Mulher de profundidade e com os olhos encantadores. E ela brilha no palco. E, principalmente, ela ilumina os bastidores. Seja muito bem-vinda, Juliana Silveira. Ai, Pode com falar. essa abertura, eu não tenho mais nada para falar, Tati. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, ao Pode Falar, porque aqui você fala daí e eu escuto do lado de cá. Coisa mais linda tá aqui nesse primeiro podcast, né? O primeiro momento, abrindo esse caminho maravilhoso que eu tenho certeza que vai ser de muito sucesso. Você sabe que eu sou uma admiradora da sua trajetória, da forma como você conduz tua vida e se relaciona com as pessoas, que é uma coisa assim muito especial. Só quem tem o prazer... Agora todos terão o prazer de ter Tati, tá? É um pouco de ciúme. Pisciana, não sei, mas vou desejar sucesso para esse Pode Falar. Ai, obrigada. Eu vou ter que dividir a Tati com vocês. Ju, pra gente começar, você já viveu personagens assim na sua carreira extremamente profundos, né? E marcantes, intensos. E eu queria te perguntar... A história que você vive os seus personagens, teve algum que te marcou muito profundamente, assim, emocionalmente? Eu acho que todo personagem deixa, no mínimo, uma lição, assim. Você aprende alguma coisa com aquele universo, com aquela história que você está contando e também com os bastidores, né? São duas coisas que acontecem ao mesmo tempo. Primeiro é o teu processo de criação daquele personagem, de mergulhar naquele universo, que não tem como você não ficar com algo dessa experiência, né? Sim. Depois é a relação que você cria com o seu colega de cena. Tem colegas que são inesquecíveis, que a gente tem preferência, sim, gente, eu vou falar. Tem, sim. E porque essa pessoa te deixa, te coloca num lugar que você ainda não... Te leva para um lugar que você ainda não conhecia, te transforma de alguma forma com aquela relação, né? Te faz mais feliz, te faz mais intensa, te faz mais inteligente naquele momento, te traz alguma coisa, né? Sim. É muito rica a experiência de um ator. Eu falo, né? Eu sou pisciana. Dizem por aí que é teórica, não sei se tem gente que está assistindo, pode não acreditar nisso, mas eu acredito em reencarnação. Diz que é uma das últimas vidas, assim, se você fizer tudo certo... Quer dizer, eu não sei se vai acontecer, gente, provavelmente eu vou voltar, né? Muito provavelmente. Mas já está ali numa das últimas experiências, espiritualmente falando, né? Eu acredito muito nisso, porque eu acho que não tem coincidência, né? Uma pisciana que vira atriz, e tem muitos atores piscianos também. Sim. Que eu acho que tem a ver com isso. A gente traz uma alma de artista, né? Uma alma artística e uma alma com... A gente não é muito de julgar, sabe? É como se a gente já tivesse vivido mesmo muitas experiências antes. Não tenho muito como te explicar isso. Porque a gente se torna, teoricamente, né, mais empático e menos... Você julga menos de acordo com a experiência diversificada que você tem na vida. E um ator, ele tem isso. Sim. Porque ele vive muitas vidas em uma só. Ai, que né? lindo isso. É lindo, porque um personagem... Quando você faz, por exemplo... Teatro é uma outra experiência que é tão profunda e incrível quanto, mas quando você faz uma série, uma novela, a primeira vez que eu fiz um personagem que me deixou muito encantada é que eu tinha todo um universo de vida de uma pessoa inteirinho montado. Tipo, o cenário da casa era uma casa inteira montada. Eu tinha a cozinha, a sala, o quarto. A roupa, o figurino, é um armário, como se fosse de uma pessoa. Não são 2, 3 figurinos, é uma roupa inteira de armário. Aí tem o carro daquele personagem, se ele é mais velho, se ele tem carro. Ou então tem a bike dele, se ele anda de bike, a Floribela andava de bike. Então, assim, tem todo o universo mesmo. Aí tem o melhor amigo, tem a família, tem a tia. Aí é como se você realmente esquecesse a sua por um momento, passasse por uma outra dimensão, uma vida muito louca. Fala, gente, agora aqui nessa outra dimensão eu sou essa pessoa. E eu tenho essa vida completa.
E também tem a intensidade do trabalho, né? Que você fica 12 horas lá trabalhando. Então, assim, é como se você se esquecesse um pouco de você mesmo e se permitisse viver essa outra pessoa. É muito profundo. Não tem como você viver um personagem, por menor que ele seja, de peso, e não ser transformado por aquela experiência. E até pensando nisso, eu acho que a gente se veste de uma persona para poder ir para o mundo, né? Até como um mecanismo de defesa, a gente aprendeu a se proteger. Então, será que você já se confundiu vivendo imersa nesse universo durante tanto tempo com esse personagem? Será que você em algum momento, você já se confundiu, né, com a vida do personagem, a sua vida? Como é que foi isso? Já. Não aconteceu, assim, aconteceu uma vez de uma forma muito intensa. Acho que é pela imaturidade, ainda falta de técnica para poder se proteger, que a gente vai criando esses mecanismos. Cada ator tem o seu. A gente pode até falar sobre as coisas que eu acabo fazendo para hoje em dia para separar muito bem o que é a Juliana e o que é aquela outra pessoa que eu estou criando, que está chegando ali, aquela energia. Existe já para mim muito claro e eu faço isso sempre para me blindar. Foi com Floribela. Por incrível que pareça, né? Porque a gente liga e fala, é uma personagem leve, né? Que deixou tanta coisa boa, mas que passou como um furacão na minha vida. Tiveram partes muito maravilhosas e muito difíceis e sofridas para mim, para eu administrar, mas que me ensinaram muito. Eu realmente me misturei com a personagem em algum momento. Casei até com o príncipe, né, gente? Eu larguei tudo e fui embora. Eu virei a Floribela e foi muito também difícil sair daquilo. E foram muitos anos, né? Foram 2 anos, não. Na verdade, foram 2 anos intensos. E aquilo chegou para bagunçar a minha vida profissional e pessoal. Sacudiu tudo. Tudo que existia antes acabou. Morreu. Assim, eu comecei uma nova fase do videogame. E a gente não começa, né, fases dessa forma de um jeito leve e tranquilo. É um tsunami que passa na tua vida. Isso tem a ver com tudo que foi potencializado, né? Um sucesso muito grande, experiências que eu nunca tinha vivido como atriz, dos shows, que hoje em dia eu faço de uma forma leve, mas naquela época eu fazia assustada. Eu olhava. Você tinha quantos anos? Eu tinha quando Floribela. Quando eu fiz o show, eu tinha 25. Mas eu comecei a fazer a Floribela com 24. Então foi dos 24 aos 26 que eu passei por essa. Que eu fui revendo tudo, né? E aquilo mexeu com toda a estrutura. Tipo, se eu tinha uma vida pessoal que era formatada de um jeito X, eu reformatei. Foi para um outro apartamento, de um outro tamanho, de um outro estilo de vida. Eu mudei tudo. A forma de vestir, eu fiquei muito parecida com a personagem, usava muito saia. Muito doido como as coisas vão se misturando, né? É isso, eu já não conseguia mais separar aquela relação que foi criada na ficção e eu me apaixonei mesmo e fui viver aquilo. Depois vi que não tinha nada a ver, que foi uma grande loucura. Somos muito amigos hoje, a gente concorda nesse lugar. Você fala, gente, o que aconteceu ali? A gente não soube administrar. E eu também não me arrependo porque eu aprendi muito no processo. Mas eu acho que o ator ele tem que cuidar dessa parte, ele tem que fazer terapia, ele tem que ter algum processo de autoconhecimento. Ele precisa de ajuda. A gente não pode fazer esse tipo de trabalho sem essa ajuda, sabe? Porque pode ser muito complicado. Para uma vida já é difícil, você imagina o ator que ele vive muitas vidas, né? São muitas vidas dentro de uma vida. Dependendo da história que se conta, né? Se é alguma coisa que vai mexer num gatilho teu, emocional, num trauma, ou até num trauma coletivo. Às vezes não tem a ver com uma coisa que você passou, mas é algo da sociedade. Não tem como você não sentir essa energia, né? E a gente sabe de casos de atores que deprimiram, dependendo do processo de preparação do ator. Também tem que ter muito cuidado com essas preparações. Porque essa história acaba atravessando, né, as suas feridas antigas e tocam, às vezes, em feridas antigas, coisas que estão muito guardadas dentro de você. Te toca. E pode aí provocar uma pane no sistema. De você falar, cara, agora eu tenho que parar. Eu preciso ir tomar uma medicação, eu preciso ir para o psiquiatra organizar esse corpo para ele poder, de novo, voltar a criar. Você pode te panicar no ponto de você bloquear o teu processo criativo. Pode acontecer. E quando termina o personagem? Porque não tem como você um terminar... vazio, né?
Hoje em Porque dia é uma o meu luto- relação, né? É um luto. O personagem é uma relação. Então, você vive, não tem como você terminar uma relação e isso não te deixa marcas. Como é que funciona esse desprendimento dos personagens? Ai, como tudo é um aprendizado, né? É um processo. No início é tudo muito intenso, a gente fica muito triste, eu chorava muito, ficava com um vazio muito grande e ficava... Além de você perder, né, esse universo que você criou, você precisar desapegar dele, ele não vai existir mais a partir de amanhã, você não vai mais para aquele estúdio, você não vai ver aquelas pessoas. Tinha a coisa do vazio também do próximo passo, a angústia, né, da instabilidade da profissão. E isso tudo com o tempo você também vai... Por isso que eu falo, tem que fazer terapia, gente. Não tem como. Hoje em dia eu sei que o meu luto eu não permito durar mais de 48 horas. E aí eu vou embora mesmo. Eu já choro no carro indo embora. Já vejo aquelas pessoas, já consigo me proteger também, já tento não me envolver tanto. Tem uma ou duas que acabam atravessando a gente de uma forma linda e que a gente leva para a vida, mas não são todas as pessoas dos trabalhos, né? Mas aí essas viram, né? Acabam virando amigos e pessoas que não saem nunca mais do nosso dia a dia. E tem outras que a gente nunca mais vai ver. É muito doido. Então, eu choro no carro. Choro mesmo, fico triste. Bem pisciana, né? Fico meio borocochô, fico calada. O João já sabe, fala, dá 2 dias ali esquisita, depois eu renasço das cinzas, gente. Aí volto eu, vambora, o Herê. Aí volta o Herê. O Herê volta de novo, a criança feliz e vambora. Mas isso demorou também muito tempo para acontecer. Gente, eu tenho a mesma terapeuta há 20 anos. Vamos falar da sua terapeuta. Já que a gente está num podcast de saúde mental, gente, não é? Quando foi que você entendeu que a terapia era fundamental para a sua vida? Demorei. Depois de Floribela. Eu conheci a Aurora em 2026, depois de Floribela. Até então eu tinha tido já 2026 antes, não. 2006. Me ajuda, gente. Ó, me ajuda, vai. É isso, 2006, que eu tô aqui, ó, pá. Eu, antes de conhecer a Aurora, eu tive um problema com luto e eu fui para um psiquiatra em 2021 ou 2020, por aí. Eu sou muito... 2020 não, gente, 2001, 2000. Sou muito ruim de data, gente, me perdoa. Com 19 anos, a minha avó morreu. E antes de chegar na Aurora, eu preciso contar essa parte. Sim. E aí o luto da minha avó foi muito complicado para mim. Porque foi a pessoa que, né, ajudou minha mãe a me criar. Eu tinha um apego gigantesco, uma paixão louca por aquela mulher. E ficar sem ter aquele olhar dela, né, que ela tinha uma coisa muito especial comigo, foi muito doído, assim, doía na pele. E foi a primeira vez que eu tive síndrome do pânico, que se apresentou. Foi logo depois da morte dela. Eu estava fazendo laços de família e eu tive que ir para Santos pegar o avião. E eu entrei no avião, não tinha finger na época, né? A gente entrava na escadinha. E eu pedi para sair do avião, que eu achei que ia morrer, né? Aquela coisa, mão suando, taquicardia. Eu não estava entendendo aquilo, fiquei muito ruim, pedi para sair, não consegui ir para Santos. E aí, enfim, tiveram vários outros episódios em diferentes situações. Eu era muito nova. De síndrome do pânico. Uhum. Eu não tinha o diagnóstico ainda. Uhum. Aí eu fui, na época, buscando uma homeopatia, um reiki. Tudo eu tentei para administrar aquilo de uma forma que eu não precisasse de medicação. Até a hora que, enfim, eu me rendi. E uma amiga muito querida me apresentou um psiquiatra maravilhoso. Eu fui até ele, tomei a medicação, o Rivotril, na época, que ele me deu. Uhum. Eu já malhava muito na época, fazia muito aeróbico, não fazia musculação. E aí eu tomei durante um período que eu não lembro agora exatamente se foi muito longo, mas acredito que não foi um processo longo, deve ter durado 1 ano ali. E aí a gente fez o desmame, né? E quando a gente fez o desmame, ele me mandou ir para esteira, aquelas coisas normais. Fiz tudo muito direitinho, que sou muito, né, disciplinada, queria me livrar daquilo, e eu fiquei ótima. Aí, na última sessão, que estava tudo bem, ele virou para mim e falou, olha, eu acho que você deveria fazer agora uma terapia, seguir num processo, né? Para entender o porquê que isso aconteceu, para aprofundar. E eu olhei para a cara dele, ele é um senhor, ele está vivo ainda. Eu falei, gente, eu não quero abrir a caixa de Pandora. Eu estava trabalhando muito, eu falei, eu não tenho condições, eu estou feliz demais, eu estou ótima. Eu atravessei, né, esse processo de luta, essa escuridão, essa dor. Eu estou num lugar melhor, assim, ótimo, estável, teoricamente, estou me sentindo assim. Eu não quero mexer, porque se eu mexer, eu vou para um lugar desconfortável, eu não quero esse desconforto agora. E vida seguiu, fiz malhação, aí fui trabalhar. Fiz malhação e chegou Floribela, para quê?
pra dar aquela sacudida na minha cabeça. Ela foi, fiz aquele programa, ai, que lindo, acabou. No que acabou, minha filha, que tinha acontecido, né? Tinha acontecido a experiência, tinha acontecido o sucesso, tinha acontecido, enfim, tudo que estava ali naquele pacote. Eu falei, bom, quem sou eu, né? Agora, o que eu quero depois disso tudo? Que aí tinham vários convites, várias coisas muito loucas. E eu, meu Deus, as pessoas estão muito loucas. Que visão é essa que elas têm de mim, que nem eu estou conseguindo acompanhar? Porque você agora pode ser apresentadora, você pode ser cantora. Tinha um convite muito assim loucos. Eu muito nova também, falando, mas eu não sou isso, mas o que eu sou, né? Quem sou eu? Aí eu falei, agora está na hora de abrir a caixa de Pandora. Foi quando eu pedi para Maria Carolina, que fazia a vilã da Floribela Delfina, uma indicação. Falei, que ela já fazia, Maria, né? Falei, Maria me indica, ela me indicou a Aurora. Aí chego na Aurora e nunca mais saio da Aurora. Estou há 20 anos com a Aurora. Foi assim que eu cheguei na terapia, gente. Isso é um processo longo, né? Eu tive fase de 3 vezes por semana, 2 vezes por semana. 3 vezes por semana? Já fiz. Realmente você queria fazer um mergulho. Já fiz. Dentro da sua história. Eu sou intensa, né, Tati? Numa hora que eu resolvo abrir a caixa vai ser aberta. Porque assim, eu não quero abrir, não, tô com medo daquela caixa. Não vou. Aí uma hora que eu abro, meu amor, não é negócio pra abrir mais ou menos. É negócio pra abrir pra resolver esse negócio. Só que a gente não resolve, né? É verdade. Existe algo muito potente nesse movimento de autoinvestigação, né? Porque as pessoas querem fórmulas prontas, mas elas esquecem que elas precisam percorrer um caminho para chegar até onde se quer. E quando você vai de encontro com as suas dores, como você falou aí, sobre abrir a caixa de Pandora, quando você vai de encontro com as suas dores, às vezes é tão difícil, é tão doloroso, você não sabe nem o que fazer, porque você vai despertando, você vai acionando gatilhos e as pessoas tendem a entender que autoconhecimento é um caminho leve, é um caminho bonito, mas não é. Você precisa ir de encontro mesmo com o desconforto para que nesse momento você ressignifique a sua história, sabe? Para você poder ressignificar padrões e poder seguir a sua vida de uma forma mais leve. Porque os problemas eles vão chegar a todo momento. O que vai fazer a diferença é a forma como você lida. E já entrando nisso, eu queria te perguntar como você lida com as suas dores. Como que a Juliana lida com seus traumas depois, né, de estar super terapeutizada, mas ainda hoje, assim... né? Porque era com negação, gente. Não tenho problema, minha família é linda. Eu cheguei na Aurora assim. Ela falou, a gente brinca hoje, né? A gente ri pra caramba. Ela fala, Juliana, lembra quando você chegou? Você não tinha problema. Sua família era linda, era perfeita, era animada, era grande, era afetuosa, acolhedora. Você tinha uma carreira maravilhosa, não sei o quê, que resolve tudo. Você só estava triste que tinha separado, ai meu Deus, um pouco de culpa, mas isso é mole. Falei, gente, até que um dia ela virou, falou, tá fazendo o que aqui, querido? Alecrim dourado, lourinho do olho verde. Eu fiz, muito difícil, gente, não queria entrar em contato com a dor, não queria encontrar... A gente não quer, né, saber a verdade. É difícil, é o caminho do guerreiro, gente. Tem que pegar a espada e ir cortando o caminho. Tem que ter coragem. Dói pra caramba. Às vezes você já viu alguma coisa e falou, cara, vai ser difícil elaborar isso aí. Como é que eu vou fazer? Aí é mais fácil fingir, né? Não é fácil negar. Até às vezes a gente foge da terapia, começa a desmarcar. É isso. Fala, acho que essa semana eu não vou. Acho que essa semana eu atrasei. De uma forma inconsciente até. Né? A porque sabotagem. você se auto-sabota o tempo de proteção todo. também, porque, assim, querendo ou não, você vai precisar entrar em contato com aquela dor. O cérebro, eu não sei se você pode explicar isso melhor, me explica. Porque a gente se protege, não é? Quando a gente tem um trauma muito grande. Exatamente. Os traumas, eles não somem. Só muda o seu olhar para ele. Ou seja, todos nós, um bando de trauma. Exato. Olha pra mim. Imagina uma prateleira, aqui, uma prateleira linda, cheia de trauminha. Cheia de marquinha, assim, ó, de cicatriz. E aí você vai colocando alguns traumas em certas prateleiras. Só que tem uns que eles doem tanto que você prefere não acessar. E aí o que acontece? Se você não olha para esse trauma, se você não olha para essa ferida, ela fica aberta. Imagina um machucado. Você machuca, você não olha, não passa um remédio, não passa nada. O que vai acontecer quando alguém esbarrar? Essa ferida não vai doer? A reação imediata. Ela vai sangrar. Vai. E aí, quando você olha com carinho para esse machucado, que você passa um mertiolate, que hoje nem arde, você passa um mertiolate dizendo...
ela ainda vai estar lá, mas ela vai virar uma cicatriz. Entende? Você vai ter consciência dela e vai integrar, né? Exatamente. Que é o processo você consegue elaborar as suas questões. Tem umas que realmente é mais difícil e você evita olhar, porque você sabe que a dor vai ser muito forte. Mas, enquanto isso, ela vai governando a sua vida. Sabe aquela pessoa que vai colocando tudo para debaixo do tapete? Para não ir de encontro com a dor? Todos nós em algum momento. Às vezes muito, às vezes pouco. Mas aí tem gente que vai colocando tanto para debaixo do tapete que daqui a pouco ela passa e tropeça nesse tapete. E aí o tombo é muito maior. Então, assim, tem um dia que você não quer fazer uma faxina, tá tudo certo, põe ali. Mas que você não se esqueça de voltar lá para fazer uma limpeza de vez em quando. É isso que eu falo, é fundamental fazer algum tipo de processo terapêutico, né? Existem tantas vertentes, tanta coisa que você pode procurar que tem a ver com você, que você se identifique melhor. Eu não abro mão, assim, hoje em dia, até quando tem semanas que assim, que não tem muita coisa, né? Essa semana, por exemplo, da terapia, quarta-feira, né, que eu faço, agora eu tô fazendo online. Já tive todas os formatos possíveis, desde 3 vezes por semana muito intensa, coitada da Aurora me jogando para fora do negócio, aparecendo lá quase todo dia, até não aparecer em alguns momentos, com algum tempo sem fazer. E agora ela teve um problema de saúde. A nossa relação é uma coisa muito doida, né? E como foi isso para você? Ela não estar disponível para você? Foi a primeira vez que eu panquei um pouco de cadê a Aurora, gente? Quem tá falando comigo no WhatsApp? Eu perguntei para ela. Eu falei, não era você que estava digitando, você não digita assim. Ela, não, era o meu filho. Eu falei, você fala pro seu filho pra não fazer isso comigo, não. Porque eu achei que você tinha... Eu falei, gente, se acontece alguma coisa, ela vai embora, ela morre. Esse filho, ele vai lembrar de me avisar? Agora, já fale para o seu filho que ele precisa me avisar, porque a gente já está 20 anos juntas. Não tem como esquecer de mim, eu tô aqui. E é estranho você saber que o terapeuta sempre está disponível para você. E ele que cuida de você, né? De repente ele está num lugar vulnerável e você não tem notícia. Isso te desestrutura. Me deixou. E eu fiquei também pensando sobre isso. Eu falei, será que... Como é que é essa relação, né? Em algum momento, da nossa relação, né, do processo terapêutico relacional mesmo... Será que em algum momento eu também não acolho? Ela me acolhe? Como é que é isso? Será que também a gente não cria uma dependência? Será? Né? Que eu sou meio rebelde. Que ela sempre gosta de me dar balinha. Eu demorei para aceitar a balinha. Não quero a balinha. Eu pensei, eu acho que eu tenho que aceitar a balinha. Eu comecei a aceitar. Eu acho que eu tenho que aceitar. Mas isso também é um processo de cura para mim, que eu tenho esse problema de trauma, de não querer me relacionar muito com qualquer tipo de pessoa. Muito sensível, né? Aprendi a me defender demais. Meu lugar de defesa era muito grande. Sim. Isso me trazia muita dor também. Então, onde aprender essa medida, né? Você pode relaxar esse sistema nervoso, essa pessoa é legal. Mas também não precisa ser dependente dela, não precisa criar uma codependência. Isso tudo é muito difícil, gente, de fazer, né? É verdade. É uma luta. Ontem mesmo no sofá eu fiquei perguntando, ai meu Deus, porque eu tô casada, né? Há quanto tempo? O Ben tem 15, 16. Aí, olha que loucura, olha o que eu fiz. O meu carro quebrou, né? Aí o meu carro tá quebrado, isso aqui passou 2 dias, o carro do João quebrou também. Eu falei, acho que os nossos carros estão codependentes. Eu falei, será que é a gente? Será? Será? Será que existe uma codependência nesse relacionamento? Ele ficou tão tenso que o dele também quebrou. Os dois estão de Uber. Será? O campo tá todo misturado já, gente. Que maravilhoso. Isso, é uma loucura. E ele falando comigo, eu tomando um vinho, eu fiz... os carros estão codependentes. Cara, viver é uma loucura, não tem como. Gente, se você não tiver um espaço para poder elaborar essas coisas... Fica muito difícil, a vida fica muito pesada. A vida fica muito pesada. E você vai travar, você vai ficar insatisfeita, vai chegar num nível que vai precisar da medicação. É isso. Vai precisar. E ainda hoje, eu fico abismada com tanta gente que tem preconceito em relação à terapia. Não né? Que enxergam a terapia como coisa... Eu como terapeuta... Ainda existe isso, né? Eu ouço a todo momento. Isso é coisa pra doido. Eu não sou maluco. Mas você sabe o que é? É uma proteção, uma defesa, né? Também é, mas eu acho que também existe muita falta de conhecimento. Que ela é vulnerável. Acho que pode também ter esse lugar, que tem, mas eu também acho que existe uma falta de informação muito grande. Algumas pessoas realmente negligenciam
a saúde emocional. Porque não é cultural, sabe? Não é cultural a gente se priorizar também. Como é que eu vou tirar 1 hora do meu dia para ficar falando sobre mim? Será que não é negócio do ego? Tô viajando aqui, não vou fazer. Será que eu vou gastar dinheiro com a terapia, sendo que eu posso... É muito caro. Sendo que eu... Às vezes nem é tanto, mas assim... tanto, mas as pessoas gostam, é uma desculpa. Exatamente. São desculpas. A pessoa tá gastando, às vezes, o dobro em qualquer coisa. Exatamente. Mas ali ela não pode gastar. Exatamente. Claro. E é isso também, é a pessoa não se priorizar. Mas é porque, olha a construção, né? Você ficar bem com isso tudo. Hoje em dia eu vou pra minha feliz, falando, não, essa é a hora do dia que eu vou falar em voz alta para uma pessoa que já está comigo há 20 anos e que me conhece do avesso, né? E que ainda é fofa, não fala o meu diagnóstico. Que na última sessão ela quase soltou. Eu falei, a Aurora, fala. Falei, ela não fala, boa terapeuta, ela deixa lá no ar. Eu falei, isso, não fala, então. Mas que sabe, né, tudo da gente, que tem essa generosidade também de não colocar nenhum rótulo, deixar a coisa acontecer e tá ali, né? Ela tá sempre ali. Quando tá tudo bem, ela tá ali. Quando tá tudo muito ruim, ela tá ali. E quando tá tudo muito tenebroso, ela também está ali. Então, você imagina, essa mulher é a segunda mulher, depois da minha avó, acho que mais importante da minha vida. Me deu um desespero quando eu pensei, um dia ela pode não estar ali. Aí vai embora com ela toda essa visão que a gente teve e construiu durante 20 anos. Tudo que eu falo, que tem coisas que eu só falei para ela. Da forma como eu falei, como eu elaborei, foi só para ela. Não, que lindo. Não foi para outra pessoa. Eu não tenho essa relação. Apesar de ter uma relação profunda com o meu marido e com o meu filho, tem coisas que eu não vou falar da forma como eu falo para ela. É a sua intimidade, né? E ali tem um lugar que, como eu também, desde muito jovem trabalhando, a gente aprende o que a gente pode falar e o que a gente não pode falar. Então, a gente cria esse filtro, né? E aí tem coisas... Para a terapeuta? Ou... Não, na vida. Na vida, ok. Não. Então, às vezes tem coisas que acontecem na minha vida, que às vezes eu tô com raiva ou que eu tinha que falar mais coisa, e que ali eu consigo falar em voz alta. O que eu não falei, de repente, para uma pessoa, numa negociação, até mesmo para o meu marido. Falei, não falei porque eu amo, não quero magoar, mas que eu senti, e aquilo também precisa ser acolhido, e não é tão lindo. E ali é o nosso espaço em que eu posso ser inteira. Sim. Eu não sou o alecrim dourado, e eu sou assim mesmo, e eu pensei isso, eu senti isso, eu tive vontade de fazer isso, mas eu não fiz. Aí já não vou fazer, porque já elaborei. Sim. Olha que legal. Esse é o lugar da terapia. Não é? Esse é o lugar da terapia. E coitada dela, às vezes, o que ela tem que aguentar, né? Porque às vezes eu vejo, vem virada no giraia. Eu falo, hoje a Aurora vai sofrer, eu não sei o que ela vai fazer com essa energia que eu vou jogar na cara dela, mas eu vou jogar. Você sabe... Ela tem preparo para lidar com isso, gente, tá tudo bem, né? É claro, eu não sei, mas a você gente pega tem... alguém que está muito no momento turbulento. E eu costumo falar muito para os meus pacientes, a terapia começa quando a nossa sessão acaba. Olha. Porque não adianta a gente elaborar uma opção de coisa aqui e a gente ter vários insights e boas ideias e quando terminar a sessão você não colocar em prática tudo que a gente conversou aqui. E muitos ficam pensando assim, sabe? Tipo, nossa, começa quando termina a sessão, mas não era só aqui... Não, porque isso é um exercício que você tem que levar para a vida. Então, isso é muito interessante. Quando a gente cria codependência, né? A gente já me dá a mão, senão não sei fazer sozinha. Aí manda WhatsApp. O paciente manda WhatsApp 1h da manhã. Eu não falo. E eu leio muitas vezes, né? Eu tenho você que lê, ler, mas eu entendo que isso pode esperar. Isso é muito urgente. Isso eu posso esperar, isso pode esperar. Até para você educar o paciente, para ele não entender, não criar essa dependência do terapeuta. Porque qualquer coisa que aconteça na vida dele, recebi uma mensagem, não, vamos esperar, porque isso também é você trabalhar na terapia, você trabalhar a paciência, a resiliência, sabe? Você ir de encontro ali com o seu estado de euforia até muitas vezes, mas você tem que controlar os seus sentimentos, as suas sensações. E aí qualquer coisa você não pode ligar para o terapeuta ou mandar mensagem para o terapeuta, você tem que ir trabalhando isso dentro de você. Isso também faz parte do processo. Porque senão você entra no imediatismo, onde as pessoas têm que resolver tudo para você. E é você que precisa resolver. A gente lidar com pessoas é uma coisa maravilhosa. A gente lidar com pessoas
boas é muito maravilhoso, mas e quando você lida com alguém que te desrespeita, com alguém que te trata mal? Tá. Queria entender como você, Juliana... Como? Várias versões, eu posso te dar várias. Como você, Juliana... Depende do nível de desrespeito. Lida com as pessoas que ultrapassam o seu limite ou que te atravessam de alguma forma. Como é que você lida com isso? Então, depende, vai. Vamos colocar assim. Por exemplo, a gente tem um meme que eu acho que nem é meme, é um corte que circula por aí da Dercy Gonçalves. Que eu acho que, não sei se é uma entrevista com a Marília Gabriela. Gente, sou muito eu. Que ela fala, você não tem medo da violência? Mas ela está falando da violência da sociedade. Né? Eu não. Ela fala, eu não. Mas como não? Você não tem? Ela fala, não, se a pessoa for violenta comigo, eu esculhambo ela de volta, meu amor. Eu sou violenta também. Então, assim, depende. É isso, depende do nível. Se a pessoa vier me esculhambar, começar a gritar comigo e, enfim, fazer uma cena, ela vai ter uma cena, meu amor. Maravilhosa. 3 vezes pior do que ela fez. Ela falou, pequenininha, mas eu posso te dar uma volta. Não venha. E não tenho medo de briga, não. Não tenho pavor, não quero entrar. Mas se eu entrar, filho, se eu me espalho, ninguém me julga. A Aurora fala, menina, olha o limite. Não pode, não pode fazer isso. Eu mais jovem era terrível. Terrível. Imatura, né? Bateu, levou. Não tinha. Era bateu, levou. Né? Não tinha filtro. Com meu irmão. Bateu, levou. Pequenininha. Ele ficava me irritando. A nossa dinâmica era, ele é mais velho, 4 anos e meio, escorpião. Eu, pisciana, 2 signos de água, intenso. Ele adora me cutucar. Até hoje, se ele estiver do meu lado, ele tem que ficar. Tem que tocar, né? E é que tudo bem, eu não ligo, eu também gosto um pouco, mas chega uma hora me irrita. Mas a gente tem histórias, assim, de ele ficar me irritando o dia inteiro. A gente ficava com a minha avó. E ela falou, no final do dia, meu irmão é gigante. E eu sempre pequenininha. Ele ficava, você é adotada. Foi encontrada na lata do lixo. Essa é clássica. Clássico, essa é clássica. E qualquer coisa ali, eu levantava no final do dia e dava nele. A minha avó falava, minha mãe falava, como é que ela bate nele? Eu falei, olha, eu não sei. Eu só sei que ele apanha e fica em silêncio, porque ele sabe o que ele fez. Então, assim, eu era muito bateu, levou. Muito. Na rua, brigona. Eu era na escola, líder, maluca. E aí eu fui trabalhar, já fui entendendo o filtro do trabalho. Não é tudo que a gente pensa que a gente pode dizer. Existem formas de comunicar. Vamos aprender. Sim. Existe limite. Você pode falar? Pode se expressar? Pode. Às vezes também não pode. E tá tudo bem. Tá tudo bem isso pra você? Hoje em dia tá tudo ótimo. Mais jovem sofria. Sim. Porque como tem muita coisa aqui dentro, às vezes ficava indignada de não encontrar um espaço onde eu pudesse simplesmente comunicar, por exemplo. Sentia isso como uma agressão. Então, existe um tipo de agressão. Eu falei, cara, aquela pessoa ali está me agredindo, não permitindo que eu seja aqui, que eu possa contribuir. Então, já entendi que é um lugar onde a gente não contribui. Então, eu não vejo a hora de sair daqui. Ah, não. De violência do tipo xingar, te humilhar, vai ouvir de volta. Vai ouvir de volta. No trabalho, né? Antigamente existia isso na televisão. Existiam os diretores que gritavam, que xingavam, que humilhavam. Esses sempre ouviram de volta. Minha mãe falava, minha filha, qualquer dia você não tem mais, não vão te escalar. Ainda hoje ainda tem um outro por aí. Hoje em dia a gente não, assim, nunca mais eu encontrei, ainda mais depois dessa história de Me Too, também falando de todos os tipos de agressão ou de abuso, a coisa ficou bem mais organizada, assim, eu acho, hoje no trabalho. Muito. A pessoa é isso, que nem eu estou falando aqui, eu posso pensar, mas eu sei que eu não vou falar, eu não posso mais falar. De alguma forma, algum limite ali, invisível, foi colocado. Ninguém precisa falar, né? Isso aí não pode falar. A própria pessoa, às vezes, solta o comentário e fala, desculpa, eu sei que eu não posso mais falar. Eu estou vendo aqui como é que eu administro isso. Muito vem dos homens, né? Sim. Assim, se falava-se muito do corpo da mulher no trabalho. Era um elogio. Nossa, está gata, está gostosa. Eu falei, gente, eu não vim aqui para fazer a cena. A personagem nem gostosa é. Qual a importância disso? E é muito interessante. Mas existia isso. Então, assim, eu reagia muito no bateu, levou. Hoje em dia, já tenho mais repertório emocional, graças à nossa Aurora maravilhosa. Uma Aurora. Todos. Já sei lidar de várias formas com o desrespeito. Mas ainda existe dentro de mim essa pessoa que, se você vier pra cima, meu amor... Eu falo pro meu filho, eu nem sei, numa guerra, segue o líder, fica atrás da tua mãe. a gente morre atirando. Eu tenho até medo porque é uma coisa instintiva, né? Isso eu aprendi também. Tem gente que na hora desse embate, a pessoa trava, congela. Meu irmão. Paralisa. Palhaço taquinha. Eu sou a pessoa que toma atitude. Só que essa pessoa é uma pessoa que vira meme, né? Porque é engraçado. É a pessoa que reage no assalto,
que pode dar certo, pode não dar. É a pessoa que grita e às vezes leva um soco. Então, assim, às vezes eu tenho que controlar esse meu instinto, porque eu fui feita assim, eu sou a que reage. Mas então, como é que eu faço isso sem me machucar e sem machucar o outro, né? Sem essa coisa excessiva e violenta? Preciso cuidar. Porque se tem um acidente, alguma coisa, a pessoa que vai na hora, corre para tomar uma atitude, sou eu. Se deixar, eu pulo no mar sem nadar, gente. Eu não sabia nadar, mas pulei. É nesse nível, eu não penso, né? É um instinto. Então, você tem que trabalhar isso. É muito importante. Eu carrego essa violenta da Dercy Gonçalves dentro de mim. Você pode olhar para essa cara fofa e não ver isso, mas imagina, essa cara de princesa. Poxa. É muito importante a gente saber separar o que é nosso e o que é do outro. E não se deixar contaminar com o que ele traz. Também, porque as pessoas, né? elas estão tão carregadas de dores, tão carregadas de conflitos internos. E muitas vezes elas não se dão conta de que elas vão derramando uma má água por aí, né? E ela vai de encontro com você. Né? Isso não tem a ver com você, muitas vezes. Muitas vezes. Isso tem a ver com os conflitos que ela está trazendo. Tanta coisa interna que está ali em ebulição e ela não está conseguindo elaborar. Muitas vezes porque ela não quer, muitas vezes porque ela não consegue. Ou é inconsciente mesmo. Exato. Já virou um padrão, é o que ela faz. Exato. E simplesmente ela vai despejando esse mal por onde ela passa. E é muito ruim porque você fica, muitas vezes você fica com esse mal, a pessoa simplesmente passa e segue a vida dela. E você ficou com aquele desconforto ali, com aquela angústia, com aquela tristeza por ter sido tratado daquela forma. Eu acho que cabe muito a gente também, na responsabilidade que a gente tem pela nossa vida emocional, pegar um pano e limpar essa mágoa que fica. Porque não adianta você se vitimizar, não adianta você querer colocar a culpa no outro, e geralmente ele tem. Aconteceu, vamos falar de aconteceu. Você foi atravessada? Fui, mas aí o que você faz com isso? Limpa. Exatamente. É o que você está falando, né? Você precisa pegar... É um processo também, a gente tem que aprender a fazer isso. É um processo. Isso que eu estou falando, eu sei fazer isso hoje. Mas antes eu era reativa, vingativa, odiosa. Vingativa. Você veio me esculhambar, é vingativa. Vou te esculhambar 3 vezes. Eu tô contando quantas falta 2 ainda para te esculhambar. Calma que vai chegar. E era esse, mas assim, mas é porque eu tava tão magoada, Sim. Em vez de ficar magoada vítima, eu gostava de atacar também. Olha que linda. Como se a gente não tivesse que cuidar da nossa saúde emocional, a gente ainda tem que cuidar para que a saúde emocional debilitada do outro não nos atravesse. Não nos atravesse. E também aí, se eu não ficar traumatizada, que é isso? Eu ficava muito na defensiva por esse motivo. Eu era tão sensível e tão reativa que eu falava, bom, vou me defender, porque se eu deixar qualquer um atravessar, minha vida virou o quê? Um Rivotril eterno. Entrando na pergunta que eu ia te fazer agora, que você já meio que respondeu, era perguntando se você é uma pessoa extremamente reativa ou se você filtra antes de falar. Não, acho que minha essência era reativa. Era, não é, né? E eu administro essa essência, essa natureza, né? Você tem o cuidado com a palavra, com o outro? Eu tenho. Eu costumo ter. Para eu não ter... E a gente ir para uma discussão, a pessoa tem que tentar muito hoje em dia. Mas as pessoas tentam, a gente sabe, né? Tati? Elas tentam bastante. A gente tem cenas boas, inclusive você já viu algumas. E se a pessoa tentar, na hora eu coloco no lugar. Mas aquilo ainda... Eu também, quando eu coloco no lugar e dou o limite, o que você falou do paninho, durante, sei lá... Pode durar aí, não sei quanto tempo, né? Depende. Às vezes eu fiquei elaborando 2 meses, 3, mas em algum momento eu pego o paninho e acabou. Mas também me atravessa ter que tomar uma atitude, que eu falo, cara, essa pessoa está me obrigando a colocar um limite de uma forma tão feroz, que eu sinto como feroz para mim, ao fazer. Eu falo, caraca, meu sistema nervoso vai explodir por causa dessa situação, que ódio dessa pessoa. Mas eu faço, porque tem que ser feito, e depois eu tenho que catar o paninho e falar, obrigada, mas 3 sessões extras, Deborah, para limpar o paninho. E para não ter ranço da pessoa.
Porque também tem a tendência a querer aquela... Não sei o que é isso, né? Mais nova queria vingança, gente. A vingança. Novela. Queria vingança. Ô, gente, eu não quero mais. Não quero mal da pessoa, não quero nada. Mas é todo um treino que você tem que fazer, né? Eu acho que desenvolver a espiritualidade, que é importante também, a empatia, de você entender que, assim, eu acredito nisso, né? Que todos somos um, né? Aquela coisa de... Não tem muita diferença, por isso que a gente se atravessa tanto. Mas cada um está num nível de compreensão, Sim. de experiência também, né? Dos contextos todos, de onde veio, o que come, como vive, como foi educado. E aí a gente mistura isso tudo num balaio de gato e dá ruído, né? Dá confusão. Sempre. Difícil ser saudável o tempo todo. Todo mundo tem um lado. O meu lado tóxico quê de louco. pode ser esse, da reatividade. Eu domino muito isso. Eu posso te falar ontem, coitado do meu marido, gente, do João. E ele sabe que ele vai cutucar com vara curta o gato que ele vem. E ele vem assim de manhã, indo pro trabalho. Ah, não sei o que lá, falou lá o negócio. Eu gostaria de saber, de acompanhar o seu raciocínio. Eu estou acompanhando o raciocínio, está me irritando, estou indo para o trabalho. Gostaria de saber qual é essa ligação, qual foi o intuito. Você quer me irritar? Eu já desligo logo o telefone na sua cara, não vamos a lugar nenhum. Ou você quer me dar uma solução? Aí eu falo isso só com quem eu tenho muita intimidade, né? Que eu sei que ele vai me amar e me perdoar. Aí eu posso mostrar esse alecrim dourado para ele. Mas é claro que a gente usa máscaras e a gente em sociedade não pode o tempo todo ficar falando assim com as pessoas, né? Sim. Olha a educação, Juliana. Não, mas é verdade. Não é. A gente tem que ter muito cuidado. Se a gente não quer que façam com a gente, né? Também aquele princípio que é o básico, que funciona pra caramba. Né? A gente tem que ter muito cuidado, porque quando alguém vem ferozmente pra cima de você, naturalmente essa pessoa já tá muito ferida. E aí, dependendo do que você fale, por mais que exista naquele momento uma satisfação em você ter retribuído ou ter se saído, né? Mas eu costumo dizer que toda conversa precisa ter uma função. Óbvio. Se nada vai trazer uma funcionalidade real, para quê? Foi só desgaste. É só descarga emocional. Só deságua. É só descarga emocional. Só descarga emocional. Todas as vezes que você tentar entrar em embate com alguém, com seu marido, óbvio que sempre vai valer a pena, porque ele é seu marido, mas, num geral, é importante Mas você existem pensar... formas, né, que a gente vai aprendendo de fazer. É importante a gente pensar, essa conversa vai ter função? Será que eu vou conseguir alguma coisa dessa pessoa, né? Será que isso vai ser importante ou não? Essa pessoa não vai sair do lugar. Ela tá com os olhos, sabe, com uma venda nos olhos. Nada que eu fizer aqui vai adiantar. Então, é melhor que você não se desgaste. Porque aí essa experiência vai ser só uma descarga emocional. É interessante a gente pensar por isso. E as pessoas que a gente gosta muito, como você está falando do João, é importante... Ou assim, o filho, o próprio ou filho, né? ou os amigos. Exato, as amigo, pessoas que você realmente são importantes para você. É importante que a gente cuide das palavras para que a gente não quebre esse vínculo profundo que a gente tem com o outro. Porque senão, sabe quando você tem uma taça de cristal linda e aí você quebra um pouquinho aqui, quebra um pouquinho ali, e aí por mais que você vá remendando, vão ficando marcas, né, dentro daquela relação. E é muito interessante que a gente cuide disso, para que a gente consiga seguir da melhor forma possível. De uma forma mais saudável, né? A gente vai conseguir sempre? Não. Mas é importante que a gente que tenha ajuda? isso. Não. Mas eu acho que quando a pessoa tem consciência dessas questões, é isso que você está me perguntando, como você funciona, né? Se você já souber que você é mais reativo ou que você é mais proativa, que é isso. Num casal sempre tem um que quer fazer, quer realizar, e o outro, se os dois forem assim, a gente vai aonde? Pra lua, né? Nunca é. Tem sempre um equilíbrio, o que comunica mais, o que é mais quieto, Exato. o que gosta mais de escrever, o que gosta mais de falar. A gente vai se complementando de alguma forma. De alguma forma, não. Claro que é, né? A gente escolhe inconscientemente por isso, né? São opostos complementares, né? Exato. Eu sei que eu também fiz um tempo de terapia de casal. E é bem interessante, assim, a dinâmica nossa. Nossa dinâmica é muito legal, assim. Tem tudo para dar certo mesmo, só se a gente não quiser. É isso, tem que cuidar desse copinho, desse amor, dessa coisa. Mas tem essa coisa que a gente poderia viver tudo isso sem ter consciência, sem saber? Poderia. Tem uma galera que não faz terapia e que não sabe.
Dá certo às vezes? Dá, mas às vezes dá errado, né? E podia não dar errado. Ou então fica uma experiência de um relacionamento que deixa um trauma, né? Isso não é legal. Sim. Isso não é legal. Eu gosto de fazer as pazes também com tudo que eu escolhi, sabe, Tati? Eu tenho essa... Eu não sei se estou certa, se estou errada, né? Mas eu acho que eu sou amiga das pessoas com quem eu já me relacionei. Claro que quando você termina, às vezes não dá naquele momento, né? Para as pessoas ficarem se falando ou entender. As pessoas precisam de tempo para elaborar as coisas. Mas eu não me arrependo de nada do que eu escolhi, não. E eu gosto de todo mundo que passou pela minha vida. Estou falando de amigo, estou falando de trabalho, das emissoras que passei, das pessoas todas, até as que foram péssimas e me deixaram experiências. E hoje eu digo, me deixaram lições, vai? Que quando eu já elaboro não quero mais vingança, vira lição. E às vezes vira até admiração, porque aquela pessoa teve alguma função. Nem que seja para... Ela te ensinou alguma coisa, gente. Sempre. Né? Até o teu maior algoz, a pessoa que, sei lá, que te traumatizou de um jeito mesmo, daquele barra pesada. E eu costumo dizer... É difícil falar, porque as pessoas não querem, né? Que ela virou inimiga para sempre, mas quando você consegue ter um distanciamento e um perdão... Não perdão de, perdoei, aquela coisa fofa do desenho... sei lá, da coisa ingênua, né? De achar que... está perdoado. Um perdão poético, não é isso. Não é. O negócio de perdoar é egoísmo. É uma libertação para você, só o perdão. Mim. É uma libertação para você, porque se você traz esse peso, só quem carrega essa bagagem é você. É a gente. Não tem... Quando a gente tem muito... Depois dos 40, né? Eu falo que a mochila tá cheia, né? Se a gente durar muito, é só mais 30, mas não sei quanto tempo, né? Quem sabe é Deus. Mas você já tem muito repertório, muita história, né? Muita frustração, muito tudo de tudo que a gente vive na experiência humana. E isso pode é a hora que paralisa, né? Vem a perimenopausa, vem o hormônio que já não ajuda. Exatamente. Vem a questão cultural a mulher tá velha, já não serve mais. Vem tanta coisa nesse pacote que se você não fizer esse trabalho de saúde mental... você não vai ter uma vida legal, que é o último período, assim, da tua vida, né? Você vai ter a perimenopausa ali, a menopausa... A sua vida fica muito bagunçada, vai, né? Vai. A vida da mulher, aí dá um nó nesse período, que você... fica muito bagunçada. Eu vejo gente que não recupera, que segue até o fim ali naquele conflito e morre ali. Falou, opa, mais 3 dias aí vai resolver esse negócio. Com saúde mental, de repente, vamos embora, com alguém ajudando. Sim, não dá para viver. A gente está aqui para viver. Quando eu passei pelo episódio dos abortos, né, que eu tive dos 40 aos 43, que eu tentei o segundo filho e não consegui, teve uma médica muito legal que fazia ultrassom e eu estava chorando. Ela fez assim: não chora, porque a gente não está aqui para sofrer. E de alguma forma eu estava achando que eu merecia aquilo, que eu estava sendo punida. Eu falei: cara, Deus não quer. Eu não entendi a mensagem, eu estou aqui num negócio. Ele, cara, ele não vai me dar, eu estou sendo... Ela falou, não, a vida pode ser boa, a vida tem que ser boa. Porque às vezes você tem uma visão bem judaico-cristã, que a gente está aqui para sofrer, né? Porra, se tu não sofrer, tu tem até um orgulho do sofrimento. Pô, passei por isso, eu atravessei. Eu falei, cara, não. Dá para você ter um terapeuta, dá para viver melhor. Você sabe dá para atravessar melhor. E a gente está aqui para ter uma vida boa, gente. É exatamente isso. Mas tem gente que se desprende do sofrimento, vai viver de quê? Já tem uma dinâmica que o sofrimento ele tem valor, né? Ele tem valor. E você se apega àquilo... Eu sou a pessoa que sofre. Eu sou a pessoa que sofre. E aquilo ocupa um espaço tão grande na sua vida que se você tira esse sofrimento, você vai viver de quê? Você vai olhar para quê? De uma certa forma, vocês se retroalimentam. Entendi. Então, para algumas pessoas é muito difícil tirar o sofrimento da vida, porque ela vai ter que olhar para ela. Eu não gosto disso. Ela vai ter que olhar para a vida de uma outra forma. E ela está tão acostumada, muitas vezes, a estar nesse lugar que ela nem sabe estar num lugar diferente. É impressionante isso, né? Mas muitas pessoas funcionam dessa forma. É um lugar de conforto, né? O conhecido. Exatamente. O nosso cérebro, ele está acostumado com segurança. Só que nem segurança sempre... de qualquer padrão. Pode ser horrível. De qualquer padrão. Só que nem sempre o que é conhecido é saudável. Não é porque é familiar para você que vai ser saudável. E por isso que é tão difícil a gente romper padrões. A gente romper comportamentos que a gente traz de uma vida inteira. Porque você vem repetindo, para você sair desse lugar, quebrar isso, para poder seguir, fazer uma coisa nova,
trazer uma nova roupagem para a sua vida, o cérebro ele não entende muito isso, ele fica perdido. Nosso cérebro é preguiçoso, Ju. Ele gosta de estar numa zona de conforto. Ele não quer gastar energia. Não quer. Então, isso demanda muita energia. Você criar uma nova roupagem, né? Dar uma nova roupagem para a sua vida. Você é atriz, né? Isso que você perguntou no início. A gente faz muito, a gente aprende muito esse exercício. Eu falo que, para mim, ser atriz é uma forma de cura. É um processo de cura. E é muito lindo. E tem personagem que eu tenho medo. Essa última rainha, eu sabia o estado emocional dela, qual seria. E eu, 2, 3 dias antes de entrar no estúdio, eu fiquei com medo da personagem. Falei, meu Deus, eu vou fazer essa mulher que ela se auto-abandona. Ela está completamente embriagada, sem os filhos, e ela pode morrer a qualquer momento. Eu falei, eu não quero viver essa emoção. Eu fiquei com medo dela. Eu sabia para onde eu tinha que ir. E aí eu falei na terapia, eu nunca tive medo de um personagem. Eu tô com medo da Reina. Que rico, e aí personagem emocionalmente, né? Lindo, e ela nasceu no dia do meu aniversário. Eu fiz as piores cenas no dia do meu aniversário. Eu fiquei no estúdio de 1 até as 10h30 da noite, era para ir até as 9, teve extensão. E eu terminei uma cena que eu estava completamente bêbada, sem estar, mas, gente, emocionalmente, para mim, não precisei nem beber, já estou até tá diminuindo a vontade, porque eu fui para essa energia e ela é uma cena que ela sofre e ela chora porque os filhos estão desaparecidos, que eu acho que é o meu maior medo. Se eu for perguntar para qualquer mãe, que é o caos que é ser mãe, né? Que é um medo constante quando você vira mãe. É o amor mais profundo e o medo mais tenebroso, que é o medo de perder, né? Primeiro o medo de morrer, de você morrer quando ele é pequeno, ele ficar sem você, sem a pessoa que cuida, que acolhe, que está lá para ele. Depois ele fica grande, você tem medo da vida, né? Do que a vida vai fazer com ele. Você já encaminhou, mas você não sabe qual é o destino daquela criança, daquela alma. E o destino quem cuida, né? Eu acredito espiritualmente é Deus. Espero que tenha bons planos para essa alma. E cuide muito dela por ele e por mim, porque eu estou aqui atrás dele, aqui, ó. Atrás dele. E a gente não tem controle mesmo. A gente vê, né? Mãe perdendo filho, que eu acho que é a maior dor que a gente diz, né? Que pode acontecer com o ser humano. E essas coisas todas que perpassam a experiência humana, essa personagem minha carrega muito dessas dores. E eu fiquei com medo dela. O meu cérebro preguiçoso e medroso falou, cara, vamos ali, como é que vai ser isso? E foi lindo depois que foi, né? Porque aí você resolve aquilo, mas vive mesmo. A cabeça não sabe, né? O que é ficção, o que não é. Eu ia falar isso agora. A gente brinca com isso o tempo todo. O nosso cérebro, ele não diferencia o que é real do que é fantasia. A gente não tem um negócio do forte, que eu brinco, do forte impacto emocional, que eu acho que eu vi isso em algum lugar. Que para você curar, às vezes, um trauma ou fazer uma nova sinapse, um novo hábito, você precisa de um tranco, né? Muitas vezes. Às vezes pode ter esse caminho. Pode ter esse caminho. E eu fico pensando, às vezes, uma cena dessa muito forte que a gente faz em cinema, que a gente está fazendo agora a série em cinema, né? Em cinema você repete muito a mesma cena. Então, assim, você vai perder teu filho, tu vai perder o dia inteiro essa criança. O dia inteiro falando aquilo. Aí vai chegar uma hora, porque você já não está mais interpretando, você já virou aquilo. É isso. Então, assim, não tem como aquela sinapse não acontecer. O cara tá te pegando, tá te sacudindo, tá gritando na tua cara, você tá fazendo de volta, você tá chorando. Como é que limpa aquilo depois? A gente aprende a limpar. Mas é isso, a gente entende esse mecanismo de adrenalina, de dopamina, de tristeza, de tudo. É uma loucura esse negócio de ser atriz, gente. É uma loucura. Eu acho que tinha que ter mesmo, mas duas coisas, né? Isso tudo que a gente está conversando, acho que as crianças podiam ser ensinadas e educadas e treinadas para esse caminho de alguma forma nas escolas, né, Tati? Isso seria como mãe, né? Eu fico extremamente pensando, importante. não é? Ter um pouco mais de alguma cuidado. ferramenta, né? Desse olhar carinhoso. Exato. Escola da vida, sei lá. Exato, desse olhar carinhoso. Até talvez uma disciplina com saúde, com o nome de saúde mental mesmo. Eu acho que tinha que ter. Porque aí a criança ela passa a ter um olhar diferenciado, né? Muitas crianças, elas engolem as suas emoções. O problema todo começa ali, O problema né? todo começa aí, exatamente, na infância. É ali que você cria as suas crenças centrais, né? Quando você foi tolhido, quando você foi criticado, quando você foi rejeitado, abandonado. Humilhado.
Então, que na verdade, quando você pensa, foi abandonado, será que foi abandonado mesmo? Não, mas de repente os pais trabalhavam fora e a criança passava o dia inteiro sozinha. Hoje a criança entende que os pais precisavam trabalhar, mas o sentimento que ficou foi de abandono. Então, a criança traz isso por uma vida inteira e isso reverbera na vida adulta. Então, por que não ter uma disciplina dessa nas escolas? Né? Para poder destrinchar isso, para poder... sabe, dar aquela luzinha na cabeça da criança e ela tentar entender e conversar com as próprias emoções. E aí eu acho que o ambiente profissional ia ser infinitamente mais produtivo também, porque várias vezes no meu trabalho eu vejo a família que se forma e como cada um vai virando personagem da família dessa... Você começa a entender as pessoas até na dinâmica. Você fala, aquela ali teve uma situação assim, assim, assado, tá fazendo esse personagem tal. Aquele ali, às vezes a gente também, né? Espelhando, aquele é meu pai, eu tô com aquela dificuldade ali, porque é a dificuldade que eu tive lá atrás com meu pai. Essa aqui é minha mãe, tá me amando e me criticando. Aquela ali é minha avó, que só me amava e tinha um olhar especial. Você vai reproduzindo isso também no trabalho. Essas dinâmicas, porque a gente fala muito dessa dinâmica da gente reproduzir no relacionamento. Que é o que a gente consegue ter mais consciência rapidamente, né? Às vezes sim, às vezes não. Mas é o que a gente costuma fazer. Mas não transfere para o ambiente de trabalho. E no ambiente de trabalho acontece a mesma coisa. Na verdade, vai se repetindo, né? O tempo todo. Em todas as esferas que você vive, as coisas vão se repetindo. Então, assim, é fundamental fazer terapia, gente. Não tem como. E o que você aprendeu a fazer para viver melhor? Diante de todo esse caos que a vida impõe pra gente. Não, vou falar, para viver melhor hoje em dia é isso. Depois dos 40, com a questão também hormonal, eu preciso malhar força, fazer treino de força, coisa que eu não fazia antes. Virou a musa fitness, não é por necessidade, Tatiane. É uma necessidade. O negócio da massa magra também. Eu já faço porque eu também tenho essa tendência a fazer o que eu quero para minha velhice, né? Eu quero massa magra no corpo, já não quero ficar mais seca. Então, isso me faz viver melhor. Eu não negocio. De 2 a 3 vezes por semana, treino de força. Depois eu tenho que fazer um pilates para organizar essa coluna. Porque se eu não tenho o cóccix, o final da coluna, eu nasci lá com um probleminha, então eu preciso fazer aquilo. Preciso de um tempo sozinha. É essencial. Às vezes na viagem, no quarto. Tem gente que não pode ficar sozinha no quarto, né? Eu preciso ficar sozinha. Para eu poder... me entender, se reorganizar. Me organizar para poder doar alguma coisa lá fora. Tipo, né, na época antes do show. Aquilo é fundamental, antes e depois, eu ficar sozinha. Porque rolou uma troca muito grande de energia, eu preciso elaborar aquilo. Antes de falar com uma Aurora, por exemplo. Mas eu preciso do meu tempo só. Isso também lá em casa, os meninos respeitam. Às vezes me tranco no quarto. Se eu estou muito triste, eu me dou 48 horas para tudo. Para o luto... para aquela coisa mais intensa, até de trancar a porta de quarto, tá? Posso trancar e ficar me alimentando ali, entrando, indo para a cozinha, voltando, olhando na cara de ninguém e fico ali. Isso aí são processos meus, bem loucos, mas são. E tem a meditação também, posso utilizar em períodos mais críticos, medito muito para me... Faço a transcendental, que eu aprendi com o Kleber. Não gosto da guiada, mas posso fazer também. Se tiver num período muito ruim, yoga já me ajudou muito. Que às vezes a gente não consegue elaborar em palavra, mas está lá no corpo, né? Então, assim, salva a pátria no nível... Teve uma época, assim, depois dessa coisa do aborto, teve também... Ao mesmo tempo que tinha crise da vida pessoal, dessa questão de ter ou não um segundo filho, teve uma crise no trabalho. O trabalho já não estava legal, já, né? Porque era uma coisa minha com um mercado em mudança intensa. Então, assim, juntaram... duas coisas incontroláveis, assim. Eu fiquei muito insatisfeita. E eu cheguei a pensar em não ser mais atriz e não ser mais artista. Mas nesse negócio de estar elaborando, de estar pensando, de tomar uma decisão e a coisa voltar a rodar e acontecer e eu ficar feliz de novo, eu sofri demais. Cheguei até a ter um pesadelo de que eu tinha batido o carro e tinha caído um negócio. Eu fiquei soterrada no pesadelo. E eu no sonho eu falava... Eu preciso sair, né, para mim mesma, eu preciso sair desse carro, porque eu estou viva e eu estava indo buscar meu filho na escola. Eu tenho um filho e eu preciso sair daqui por ele. E aí, no sonho, eu saía e aí parava numa comunidade, as pessoas não me viam, eu pedia ajuda e as pessoas não me ouviam no sonho, olha que louco. E aí, eu parava numa cachoeira e eu encontrava o meu professor de yoga. E ele falava para mim, vem... Acabou o sonho. Nossa, quantas informações. Eu falei, gente, que louco, né? Esse sonho, né? Esse sonho foi dessa época que eu não estava satisfeita e eu voltei para yoga. Foi uma época que eu fiz muito yoga. E ela me ajudou muito. Mas, assim, essas ferramentas, eu sou muito intuitiva. Às vezes vem em sonho.
o que eu tenho que fazer. Às vezes eu venho numa conversa com uma pessoa, a pessoa está falando um problema dela e cai uma ficha minha, eu falo, cara, ela está falando isso para mim. E eu tenho que fazer isso que ela está falando. Ela vai fazer para ela, mas eu vou fazer também. Então, cada hora é uma ferramenta que eu uso. Não tem uma ferramenta, a vida inteira é isso que funciona. Às vezes eu preciso cortar o café, que é a coisa que eu mais amo no planeta. Mas, às vezes, eu exagero, acaba com o meu sistema nervoso, e às vezes eu estou ansiosa ou triste, não sei o quê, e é a cafeína. Então, você precisa se conhecer, que né? Que bom que você já tem essa consciência, né? Porque você consegue se autorregulando. Mas são 46 anos esse corpinho. Eu, mais nova, por exemplo, era uma rinite, um poço de rinite, porque ficava irritada, era um antialérgico na goela. Eu já não tenho mais rinite. Não é você deixou de ser alérgica? Não, o meu sistema nervoso é reativo. Eu reajo, inclusive meu sistema imunológico reage. Uhum. Eu sou a pessoa que eu vou na dermatologista, eu faço tudo pela metade que todo mundo faz. Porque ela bota uma gota de bioestimulador de colágeno, estica a pele. Se ela exagerar, meu amor, eu vou virar Rosana. E ela fala, mas como que estranho, né, Juliana? A pessoa vem aqui, às vezes eu cato esse laser, eu prego a pessoa inteira, não acontece nada com você, eu dou 2 pregadinhas, tac. Eu falo, porque o médico às vezes não sabe a primeira vez, eu falo, não faz muito nada comigo, porque o meu corpo reage. Uhum. Então, se é uma ampola para a pessoa, para mim é meia. Se são 3 doses de cavalo, 0,25 para mim. Isso até para anestesista, eu já sei falar. Eu já sei, já fiz o processo, já passei. Falou, corta isso mexe com o meu intestino, bota mais daquilo. Ah, você é médica? Não, mas eu presto atenção em mim, né? É isso. Eu acho que é muito importante a gente fazer Só isso. de você se conhecer, já é mais da metade do caminho andado. Já sei, já. Por exemplo, ontem, né? Eu ia sair, eu fui pro trabalho. Cheguei do trabalho, vamos aqui e tal, não sei o quê. Eu confirmei, mas aí começou a atrasar. Eu falei, eu não vou, gente. Amanhã eu tenho um podcast. Eu não vou. Porque aí eu vou voltar tarde, que eu sou intensa. Não vou ficar 1 horinha, 2. Então, eu já me conheço. Uhum. Então, eu não vou. Perfeito. Tem gente que vai... Antigamente, mais nova, eu ia. Ia vir direto pro podcast. Ia com a cara inchada. Sem muito raciocínio. Me arrependia depois. Então, são coisas que você vai aprendendo. A vida vai te ensinando. Se você tiver essa coisa de se auto-observar, né? Acho que a melhor ferramenta é essa. E eu falo sozinha, Tati. Isso é maravilhoso. O Beto fala, caraca, mãe, você sabe podcast que você faz lá na sala sozinha? Eu passo ali para ir na cozinha, tá falando alto. Você sabe que eu faço isso na rua e aí eu aprendi a colocar um fone. Porque para quem olha, acha que eu tô falando no telefone. Ai, maravilhosa. Eu falo no carro também. Você acredita? Mas o que é isso, não que o que eu me importe com o que as pessoas vão pensar. Realmente não me importo. Mas é desconfortável. Às vezes eu acho que eu me importo. Não, eu não me importo. Mas eu coloco um fonezinho aqui só. E vou, né? Vai. Eu vou falando no mercado. Falo sozinha. Vai. Às vezes é uma coisa meio que só a boca mexe. Às vezes é fala mesmo. A pessoa, oi, fala, não é nada. Eu comigo mesmo. Muito bom. Não é? As minhas ferramentas, eu falo comigo mesmo. Mas são essas coisas que a gente vai... E às vezes tem uma amiga, né? Que você sabe que você pode confiar e que ela vai te ajudar. Você ter uma rede de apoio, né? Que não seja só familiar. Não precisa ser gigante, né? Mas que você realmente se conecte e tenha um vínculo profundo. Isso faz toda a diferença. Não é? Nessa troca, nessa coisa gostosa. Não, sabendo que as pessoas não são perfeitas, inclusive. Eu não sou, mas tem pessoas que a gente escolhe caminhar, né? É exatamente isso. É bonito isso. E aí você abraçar a história da pessoa... com as qualidades, com os defeitos, tá tudo no pacote. Esses defeitos só não podem te ferir. Sim. Mas tá tudo bem, você consegue organizar ali dentro de você algumas coisas. Existe uma técnica muito interessante que eu falo que é a técnica dos 10 segundos. Para qualquer pico que você tenha, você para 10 segundos. Antes de tomar uma decisão importante, antes de fazer... Porque muitas vezes você é tomado, né, por um sentimento e você que é muito reativa, e eu também sou um pouco... Ou é levada, né? Às vezes acontece uma coisa que você não está esperando, você toma um susto, você fala, ai meu Deus. Exato, você tem um pico de cortisol. O que acontece? O seu sistema fica ali, ó, em luta ou fuga. O que você precisa fazer? Dá uma respirada, né? Porque aí o que acontece, como a gente estava falando? O nosso processamento límbico, que é o funcionamento das nossas emoções,
eles tomam conta. Você tem um sequestro emocional. E o que você precisa fazer? Dá uma paradinha de 10 segundos para o seu córtex pré-frontal, que é essa parte aqui da frente, responsável pela tomada de decisões, pela racionalidade, para ele voltar a ter o comando. Então, isso foi uma coisa que eu aprendi para viver melhor, que me tira de muita enrascada, sabe? Os 10 segundos. Os 10 segundos que são extremamente importantes para você sair do seu sequestro emocional e voltar para a sua racionalidade. São só 10 segundos, mas que são uma eternidade dentro desse momento, porque só a gente sabe, né? Quando eu vou colocar essa no meu pacotinho agora. Lógico, gente. É impressionante como faz diferença. Vou aplicar os 10 segundos. Olha, vou fazer um bate-bola. Eu consigo, tá? Consigo, a gente vai treinar. Tudo é treino, né? Treino. Tudo é exercício. Vambora. E eu ensino isso para os meus pacientes e é muito engraçado os feedbacks, né? Olha, eu só consegui 5. Ai, gente, não é bom. Gente, o paciente, gente. Eu parei 5. Eu falo, tá bom, né? então a gente continua, né? De repente você vai ter que aumentar os 10, vamos tentar uns 30, pra você se acalmar. Vai dar certo, confio em você. Mas é uma técnica muito bacana. Vou colocar. Que eu acho que dá... Eu não conhecia. Principalmente para nós, que somos muito reativas. E a explicação, né? Que a gente fala, não, eu preciso conseguir, tá? Deixa eu ajudar aqui o meu sistema. Porque se você pensa que você foi sequestrado emocionalmente, você precisa trazer o comando de volta para sua racionalidade. É a sensação que você ficou irracional, né? Que você não tá... É isso. Você ficou instintivo. É porque isso. você perdeu. Foi sequestrado. Exato. Senhor. E aí é muito interessante como também a gente conhece as pessoas pela forma que ela reage. Porque quando a gente age, é uma forma pensada, né? A Ju veio aqui no podcast, ela veio de uma forma pensada, ela veio... Você tem uma performance ali, né? Para você entregar. Sim. Mas quando acontece alguma coisa que não está previsto, que sai do seu controle, é aí que você entende aonde a pessoa pode chegar. Como funciona. Como funciona. Então, eu falo que é muito mais interessante você observar como a pessoa reage do que como a pessoa age. Porque é na reação da pessoa... o que ela faz, né? Pelo inesperado... Mas depende, porque o agir também é o fazer, mas é o fazer do inesperado, tá? É o fazer... É o agir. A pessoa age, ela performa. É pensado. Né? Quando você vai encontrar uma pessoa... A gente performa. Você performa. Mas deixa acontecer alguma coisa que não está no script. Alguma coisa que não está dentro do roteiro. E aí você entende até onde aquela pessoa pode chegar. Tá. Né? A gente lidar com pessoas o tempo todo. E a gente consegue, nesses momentos, identificar onde cada uma pode chegar. Quem é realmente aquela pessoa ali. De repente, aquela pessoa é uma coisa que eu não estava me imaginando que ela fosse. E ela deixou a máscara cair justamente no momento em que ela não teve... Que ela reagiu, né? Que ela reagiu. Então, agora vamos fazer o bate-bola. Vamos. Vamos lá, que eu vou pegar as perguntas. Sessão de terapia, ó, cheia de coisa na cabeça sexta-feira. Aqui, ó. Ó, vamos lá. Vou perguntar e você responde rápido, hein? Tá. Ai, Pisciana raiz ou emocionada gourmet? Pisciana raiz. Chora fácil ou segura na pose? Depende da situação. Posso fazer as duas coisas. Sei segurar na pose, sei, gente, passar uma vergonha, deixar o outro constrangido. De tanto choro. Manda textão ou sofre em silêncio? Depende da situação também. Posso fazer uma carta de pergaminhos e posso ignorar completamente a pessoa também. Gente, desapareceu do meu mundo, do planeta. Pá! Sumiu. Você perdoa fácil ou faz cadastro da pessoa? Hoje em dia, perdoo fácil. Mas já fui vingativa. Já. Ciumenta FBI ou observador estratégico? Ai, meu Deus! Gente, tá maravilhoso esse bate-bola. Eu tô ticando tudo, gente. Eu já fui muito do FBI, né? Hoje em dia eu não tenho muita paciência, não. A sabedoria nos torna estratégicas, né? Com certeza, com a evolução. Agora, ciumenta, sim, eu sou uma pisciana ciumenta. Ciumentinha da estrela. Ciumentinha. Mas controla? Não, mas sem barraco. Depende, né?
Não, ciumentinha. Tenho ciúme até fazendo personagem. Fala, mas o que é? Pro outro, pro ator. Ciumenta. Canta no banho ou performa no espelho? Não, eu canto no banho. Não, total. Na água. Não, no espelho não, no banho. Uma mania que ninguém imagina. Caraca, uma mania que eu tenho? Caraca, são tantas, né? De falar sozinha, uma que eu falei aqui. Ai, tem mania de travesseiro, tem um que eu gosto mais também. Tem umas coisas assim, meio de toque, né? Posso ter. Mas eu acho que seria essa, assim, hoje que tá vindo aqui. Tem várias, tá? Várias. Negócio de prender cabelo toda hora, mesmo tá bonita, tá pronta pra fazer um coque. Isso é um inferno também. Mas é mais do falar sozinha, falo sozinha. Falo alto. Terapia é? Vida. Ai, não consigo viver sem, pra mim. Melhor coisa que aconteceu na minha vida, processo terapêutico. Juliana em uma palavra. Intensa. Ai, muito intensa. Profunda. Vambora, vamos abrir a caixa de Pandora. É isso. Ju, você sabe, o que eu acho que há de mais sagrado na vida é a nossa consciência. É a gente deitar a cabeça no travesseiro e ter a certeza de que a gente fez o nosso melhor, sabe? É a gente abrir a porta com delicadeza, é a gente tirar o sapato para entrar no mundo do outro, sabe? E ter responsabilidade para andar por esses cômodos dessa casa. E eu vejo você exatamente dessa forma. Eu acho que você transita com muita elegância, com muito carinho, com muita gentileza e com muito respeito pela vida das pessoas. Então, não à toa, eu quis que você fosse a minha primeira convidada. E eu estou muito honrada de ter você aqui no nosso Pode Falar, né? Te agradeço lindeza, imensamente. Gente. Realmente foi muito especial ter você aqui. Ai, Tati, eu amo você. Você nunca mais vai sair da minha vida. E eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso em tudo que você fizer. Que você é muito especial, você se prepara, é inteligente, sabe se comunicar e sabe, entende muito do que está falando. Vocês podem confiar, assim. E é uma delícia estar perto de você. Mas não é para me fazer saudade. chorar, não tô. né? Eu vou falar um negócio aqui, que às vezes eu lembro dos shows, né? Porque a gente passou por uma experiência muito linda, intensa, juntas. Sim. E do quanto eu me senti cuidada e acolhida por você, porque aquele momento da troca de roupa ali, que é uma coisa que só você aceitou essa responsabilidade, é onde tudo pode dar errado, né? 40 segundos, aí não é sobre o que a gente estava fazendo, mas era sobre como eu me senti. Eu tinha certeza que dava certo, porque você estava ali. Expulsando as pessoas, né? E até quando não dava, foi meio torta, não deu, não sei o quê, mas não entrei pelada. Então, assim, você precisa ter confiança na pessoa. E eu, como sou não é todo mundo que eu falo, não, aquela ali não vai dar conta, aquela não vai dar, ali não vai dar. E eu tenho muita saudade de você, porque a forma como você faz, você vê o outro de verdade. Eu me sentia vista por você. Ai, Ju. Você não estava ali performando uma função. Sim, sim. Então, é uma coisa ali profunda. Com todo o meu eu me coração. sentia ligada a você. Isso poucas pessoas passam na nossa vida e a gente tem essa experiência com essas pessoas. Então, saiba que você também é muito especial na minha vida. Muito, nesse lugar. onde profundo. Onde eu me sinto vista, cuidada, amada. E é muito lindo. Obrigada. Muito lindo mesmo. A vida a gente vai indo por outros caminhos na vida, né? E a psicologia entrou na minha vida de uma forma assim, eu me emociono, porque quando você acha o seu propósito, você entende que você pode mudar o mundo. É uma coisa assim, meio de mulher, sabe? Uma super mulher que você se imbui dessa potência e dessa força. E de tantas coisas que eu passei na minha infância e na minha vida, eu entendo que se eu posso ajudar mulheres a transformarem, ser o agente transformador para que essas mulheres não passem pelo que eu passei, ou que a caminhada delas fique mais leve, isso para mim
Já tá bom. Saiba que você já faz isso. Ah. Você fez na minha vida. E você vai fazer agora com esse podcast. Ai, Vida longa e sucesso. Obrigada. Ai, obrigada. Beijo. Beijo pro povo que tá em casa.